Olá, esta é uma aula sobre agitação e aeração em bioreatores, da matéria de Engenharia Bioquímica, ministrada aí pela professora Liliane Maciel de Oliveira. E o nosso grupo é constituído pelo Olive Pereira, pela Bianca Rocha, pela Emanuele Couto, pela Emanuele Laís, pela Karen Veiga, pela Karen Emanuele, por mim, Pedro Valverde, e pela Poliane Ferreira Lima. Então, esse aqui vai ser um pouco do nosso roteiro, que vai ser mais ou menos o seguinte. O capítulo 9 vai ser a nossa apresentação, e a gente subdividiu ele de acordo com os tópicos. E cada pessoa pegou um tópico ali, dependendo do tópico, a gente subdividiu com mais de uma pessoa, né? Então, a parte 9.1 vai ficar com a Manuele Laís, e vai falar sobre a importância da transferência de oxigênio. O capítulo 9.2 vai ficar comigo, né, com o Pedro, e vai falar um pouco sobre os sistemas para a transferência de oxigênio. O 9.3, que é sobre concentrações de oxigênio dissolvidas em soluções saturadas, vai ficar com a Bianca. O 9.4, que fala sobre a demanda de oxigênio em bioprocessos e respiração microbiana, vai ficar com a Karen Veiga. Já o capítulo 9.5, que fala sobre transferência de oxigênio, como ele é um pouco mais extenso, a gente dividiu ele entre a Karen Veiga e a Manuele. Já o 9.6, que é o maior, a gente dividiu entre mais pessoas, que fala sobre o consumo de potência na agitação e na aeração dos fluidos newtonianos e não newtonianos, que vai ficar com a Karen, com a Polly e com o Aleph. Meu nome é Emanuele Carvalho e eu vou falar um pouco sobre a importância da transferência de oxigênio. Bom, entre os processos biotecnológicos de interesse industrial, que envolve o cultivo de células microbianas, os processos conduzidos em aerobiose, eles vão estar em uma situação de grande destaque. Assim, a gente tem como exemplo a produção de antibióticos, de enzimas, vitaminas, fermentos e inoculantes, além de proteínas recombinantes, onde a gente vai ter os hormônios de crescimento, a insulina, entre outros. Vão constituir, em sua grande maioria, processos aeróbicos. Igualmente, a gente tem o cultivo de células animais, onde a gente visa a produção de produtos ou posterior infecção por vírus para obtenção de vacinas. Esses também são processos aeróbicos. Dessa forma, os processos fermentativos que vão envolver o cultivo de células aeróbias ou aeróbias facultativas, visando essa produção de produtos como eu exemplifiquei, ou ainda também no tratamento biológico de águas residuárias, todos têm em comum o aspecto de exigirem um adequado dimensionamento do sistema de transferência de oxigênio. Isso quer dizer da operação de dissolução do oxigênio contido na fase gasosa. Normalmente é o ar ou o ar enriquecido com oxigênio. Para a fase líquida, de onde o micro-organismo ele vai consumir esse oxigênio para respiração. Como a gente sabe, do ponto de vista bioquímico, o oxigênio é o último elemento a aceitar elétrons no final da cadeia respiratória. Ele vai ser reduzido à água e permitir que ocorra a reoxidação das enzimas que participaram das reações de desidrogenação. Isso ao longo da glicólise e do ciclo de Krebs. E também vão permitir o armazenamento de energia através da passagem das moléculas de ADP para ATP. Essas moléculas, por sua vez, elas vão participar necessariamente das reações de síntese de moléculas para a sobrevivência das células e para o surgimento de novas células no processo de proliferação da biomassa microbiana, para as quais é fundamental a introdução de energia. Assim, um cultivo que seja altamente eficiente, ocorrendo em velocidades elevadas de crescimento celular, significa também altas velocidades de consumo da fonte de carbono, para ter uma abundância de elétrons transportados na cadeia respiratória, ou seja, na geração de ATP, mas também significa obrigatoriamente a necessidade de existência de oxigênio dissolvido, para que esses elétrons sejam drenados ao final da cadeia. A equação estequiométrica da oxidação completa da glicose ilustra bem essa situação, ou seja, para que ocorra a oxidação de 1 mol de glicose é necessário o consumo de 6 mols de oxigênio.
Isso que eu acabei de falar torna óbvia para a gente a compreensão sobre a necessidade de se agitar e aerar um meio de cultivo, para que se possa efetuar um processo fermentativo aeróbico. Só que ainda a gente precisa entender a necessidade de executar essa operação ao longo de todo o processo fermentativo e não apenas no início dele. Para que essa necessidade fique clara, a gente tem que lembrar que é sempre possível dissolver grandes quantidades das fontes de carbono, nitrogênio, fósforo e demais nutrientes necessários. A gente sabe que a glicose é bastante solúvel em água, sendo possível solubilizar centenas de gramas por litro de solução, sem que a gente tenha grandes dificuldades. Igualmente, para os outros nutrientes, é sempre possível encontrar espécies químicas razoavelmente solúveis, de forma que a gente coloca à disposição dos micro-organismos dezenas de gramas por litro. Só que para o oxigênio, essa situação é bem diferente, porque ele é muito pouco solúvel em água. A concentração de oxigênio dissolvido na saturação é da ordem de 7 mg de oxigênio por litro, ou seja, 7 ppm, ao se borbulhar atmosférico a pressão de 1 atm a 35 graus. A gente tem como conclusão que não adianta dissolver centenas de gramas de glicose por litro, além das quantidades necessárias dos demais nutrientes, para que a gente imaginasse efetuar um processo fermentativo descontínuo aeróbico, sem que se imaginasse igualmente introduzir ao longo do processo fermentativo o oxigênio necessário para suportar a condição de aerobiose, tendo em vista a baixa capacidade de armazenar o oxigênio na solução. Justamente por essa razão é que a gente costuma afirmar que a extensão de um processo descontínuo aeróbico e, por conseguinte, a obtenção de elevadas concentrações do produto desejado depende da capacidade de se transferir oxigênio para a fase líquida, especialmente nos instantes mais avançados do processo, onde a gente vai ter uma concentração celular muito elevada. Da mesma forma, no que se refere aos processos contínuos e descontínuos alimentados, o emprego dessas elevadas razões de alimentos nutrientes só vai ser efetiva se a gente tiver sistemas muito bem dimensionados de transferência de oxigênio. Bom, em outras palavras, pode-se ter situações em que a capacidade de transferência de oxigênio é quem vai ditar as condições de operação. Como se sabem, existem alguns trabalhos publicados nos quais indicam as inúmeras vantagens em se operar com reatores de altíssimas densidades celulares, algo em torno de 100 por litro, e empregando células mantidas em altas velocidades específicas de crescimento e, por consequência, altíssimas velocidades de respiração. Essas situações elas devem ser observadas com muita cautela, porque é sempre muito complicado efetuar a ampliação da escala dessas situações, justamente tendo em vista a enorme capacidade de transferência de oxigênio que seriam necessárias para que elas funcionassem como previsto. Da mesma forma, a gente sabe das frequentes críticas elaboradas com relação aos sistemas aeróbicos de tratamento de resíduos, que são sempre muito mal monitorados e controlados, tendo em vista que não pertencem especificamente ao sistema produtivo da indústria. Antes, devem-se buscar explicações no dimensionamento do sistema de transferência de oxigênio, que é frequentemente superestimado essa capacidade, a fim de reduzir o tamanho dos reatores e economizar na questão financeira. Ou observar a forma de operar, e que essa deve ser compatível com a capacidade de manter o sistema biológico em condições de aerobiose. Então agora a gente vai falar um pouco mais sobre os sistemas para a transferência de oxigênio dentro dos bioreatores. Eu vou citar aqui alguns tipos de transferência de oxigênio que existem e citar também uma aplicação na indústria, que é uma coisa que a gente vê bastante em diversos setores. Além disso, a gente vai citar as peculiaridades de cada um, né? Então vocês vão ver que cada tipo de transferência tem algum tipo de eficiência, né? Alguns são mais eficientes que outros. Só que também cada um traz as suas consequências. Pelo que eu estudei aqui, alguns
alguma dos métodos de transferência de oxigênio, pode gerar uma força de cisalhamento muito grande ali no mosto. Então pode acontecer ali de acabar matando, né? Acabar ali reduzindo a capacidade de fermentação, por exemplo, de um mosto. E devido à tensão de cisalhamento que acontece nas células e vai gerar ali uma redução da carga de células que tem no mosto. Então, cada um tem sua peculiaridade e eu vou citar aqui 6 tipos diferentes de transferência e que podem ser aplicados em diversos setores da área de alimentos. Então, o primeiro esquema que a gente vai falar é o esquema A, igual vocês podem ver na figura aqui. Ele representa um esquema em que o bioreator ele fica aberto para a atmosfera ambiente. Então, o que acontece ali é que vai ter uma troca de gases ali diretamente com a atmosfera, que vai gerar ali também a oxidação do mosto, né? Então, vai estar em contato com o ar atmosférico e vai acontecer a difusão do oxigênio dentro do mosto, né? E esse tipo de transferência costuma ser chamado de aeração superficial. E também ele é muito utilizado aí para tratamentos biológicos de resíduos, nos quais a transferência de oxigênio ocorre, né, igual eu falei, pela simples difusão no líquido em contato com o ar atmosférico. Já o esquema B, a gente consegue ver aí que ele tem um formato diferente, né, e ele é constituído de, por exemplo, vários cavacos de madeira, né, esses pontos que estão aí no meio representam cavacos de madeira, cascalho ou filtros aeróbicos no caso, né? E ele tem a função de conseguir fazer ter uma maior superfície de contato ali do oxigênio com o fluido. Então ele é um bioreator normalmente usado para a produção de vinagre ou também para tratamento de águas residuárias. Então, igual eu falei, ele é um sistema que usa essas células, né, essas coisas aí essas partículas aí na parte interna para aumentar a transferência, né? E a gente consegue ver que o ar ele entra e sai, o ar entra por baixo e sai por cima, e o líquido ele entra por cima e sai por baixo, né? A gente lembra, isso aqui lembra muito também uma matéria de OP3 que a gente vê, né? Que tem essas partículas aí no meio que ajudam aí a superfície de contato para poder ter a difusão de oxigênio no meio. O bioreator C, que é o terceiro que a gente consegue ver aí, ele já é um pouco diferente. Essas partículas que aparecem no meio do bioreator aí não são partículas fixas ali do bioreator, estão mais ali para representar as bolhas de ar que estão sendo formadas mesmo. Mas ele funciona da seguinte forma: na base do bioreator tem um anel de aço que tem microfuros ali, então vai conduzir o oxigênio ali por dentro desse anel e que vai sair por esses microfuros e que vai gerar ali a aeração do mosto. Então a gente consegue ver aí que ele é diferenciado, né, em relação aos outros, e também é conhecido como sistema de airflow, e além disso ele gera também uma agitação ali no mosto, né, e que é usado muito aí para a produção de leveduras e fermentos em geral. Então cada um aí tem sua peculiaridade, né? Esses aí são os 3 primeiros que o livro apresenta pra gente, e agora a gente vai passar para os próximos. Então agora a gente vai passar para a nossa próxima sessão de bioreatores. O primeiro que a gente vê aqui é o esquema D, e ele é formado bem parecido com o outro, né? Com o C, ele tem a mesma base com microporos, né? Um espessor cilíndrico de microporos formado na base e que vai liberar ali o oxigênio em microbolhas, né? E ele tem um bom desempenho. A diferença dele para o outro é que esses é formado de 2 cilindros concêntricos. Então existe o cilindro de fora e o de dentro, que conseguem ali através do transporte ali do oxigênio, consegue garantir uma melhor agitação em relação ao outro. E além disso é um bioreator muito utilizado, ele é chamado também de airlift. A gente falou muito dele na nossa última apresentação do grupo 2. Ele é muito utilizado não só pelo menor cisalhamento, então ele consegue garantir ali que uma maior quantidade de células fique adequada, se mantenha viva ali no meio, né?
E além disso ele gera uma melhor aeração do mosto e além disso ter esses dois cilindros concêntricos consegue garantir uma agitação melhor do mosto. Então evita ali que tenha turbinas, né, motores ali que fiquem girando o mosto, além de chicanas nas paredes, que evita muito a pressão de cisalhamento ali nas células. Além disso, ele tem uma desvantagem que é que normalmente ele exige uma vazão de oxigênio, né, ali nos microporos, exige que tenha uma vazão muito maior para que consiga ter uma agitação melhor do mosto e que ele tenha melhor eficiência. Mas por outro lado também ele é o que tem o melhor desempenho. Então ele é o que é mais estudado atualmente aí na indústria de alimentos. Igual eu estava falando desse problema aí, o livro trouxe para a gente um exemplo em que fala que os bioreatores convencionais é utilizado aí meio VVM. O que significa esse VVM? Significa volume de ar por volume de meio por minuto. Então, normalmente é utilizado meio nos convencionais. Nesse, ele é muito maior a ponto de ser o dobro. Então, nesse é utilizado 1 VVM. Né? Então, a gente consegue ver ali que a vazão de ar no meio por minuto é muito maior. Outro ponto muito interessante que o livro trouxe para a gente também é que nos reatores pneumáticos, né, que são esses aerados, igual eu falei, que consomem aí uma maior quantidade de oxigênio para a oxigenação do mosto, ele tem uma relação aí entre a altura e o diâmetro que é 4 vezes maior. Ou seja, se o diâmetro for de 1, a altura vai ter que ser de 4 metros, mais ou menos isso. Isso garante que o tempo de contato do oxigênio com o mosto ele seja maior. Em relação aos aerados convencionais, essa relação é de 2 metros. Né? Então, para cada 2 metros de altura, o tanque vai ter que ter 1 de diâmetro. Então, isso garante ali que tem o maior contato do mosto com o resto, né? Com o resto do oxigênio. Então, ele é ele é um reator muito eficiente no meio. Então, finalmente, agora a gente chega nos últimos bioreatores. E eles são diferentes do que os outros que a gente viu, porque eles têm, por exemplo, no exemplo E, ele tem a turbina e a chicana. E no F tem a turbina juntamente com outro cilindro concêntrico. Então a gente consegue perceber que esses bioreatores são diferentes e são os mais utilizados na indústria. Uma informação interessante aqui, que de acordo com o estudo do Hudson, né, ele que criou aí esse tipo de bioreator, as turbinas elas têm as pás que são formadas aí com mais ou menos 1/3 do diâmetro do tanque. Isso evita a formação de vórtice no interior do mosto, o que garante aí que tem uma tensão de uma força de isolamento menor ali dentro do fluido, que vai garantir ali uma maior sobrevivência ali das células no mosto. Né? Então vai ter uma eficiência boa aí esse bioreator. E convencionalmente ele possui 6 pás planas e também possui chicanas dentro do bioreator. Né? As chicanas, ali, igual a gente estudou em OP1, quer dizer, elas servem ali para poder conduzir o fluido e podem ser chamadas aí de chicanas ou hastes defletoras e são diametralmente opostas, sendo cada uma de largura de 1/10 ou 1/12 avos do diâmetro do tanque. Então esses dois conjuntos aí conseguem gerar um bioreator aí que é o mais utilizado na indústria atualmente. Então, para finalizar, mas não menos importante, o esquema F, que propõe a colocação do impelidor no interior do tubo. Então, isso dificulta aí a formação de vórtice e, com isso, amplia a efetividade da transferência de oxigênio. Então, esse sistema, de fato, tem aí algumas aplicações industriais, mas é entendido como o que causa o maior cisalhamento das células. Então, tem essa certa desvantagem dele em relação aos outros tanques. Né? Então, se a gente olhar em relação ao tanque agitado e o aerado, ele não tem uma boa eficiência tanto quanto os outros, mas ele pode ser utilizado e pode ter alguma aplicação aí na indústria de alimentos. Então, para finalizar a parte aqui de métodos de transferência, eu trouxe aqui alguns exemplos da indústria de alimentos, principalmente aí a indústria de cerveja, em que a gente tem 3 tipos, né, e que são basicamente divididos entre o tipo iniciante, o amador e o profissional.
Começando pelo iniciante, né, que é o básico. Então, quando você faz o moço da cerveja, e depois que você resfriou e colocou dentro do bioreator, normalmente você faz um volume pequeno, né? Normalmente aí você pode usar aí uns 10 litros, então não vai ficar tão pesado ali, né? Cerca de 10 quilos ali. E você simplesmente sacode o tanque, né? No caso, o fermentador, que aqui no caso a gente tem um desses galões de água mineral, né? O cara colocou a cerveja, o mosto ali dentro e sacudiu ele. O ideal seria que tivesse uma concentração absoluta ali de oxigênio dentro do espaço vazio ali, né? Do headspace, igual a gente chama, que é conseguir fazer ali uma transferência melhor do oxigênio para dentro do mosto. Infelizmente, esse aqui não é um método muito eficiente, mas para pequenos volumes, igual a gente faz aí caseiramente, ele serve e consegue gerar ali no final um produto de qualidade. No segundo ponto, né, no caso seria um cara mais amador que tem um equipamento maior ali e não consegue levantar o fermentador a ponto de sacudir, né? Então a gente está falando de mais de 60 litros, né? É convencional a pessoa colocar ali um motorzinho de aeração de aquários, né? A gente coloquei aqui esse motorzinho. É nada mais do que um tubo que conduz o ar da parte de cima, né, da atmosfera, que joga lá dentro, e ele vai conseguir ali difundir o ar com o resto do mosto. Ele é muito parecido ali com o esquema C e D que a gente mostrou, inclusive com airlift, que tem ali microporos que vai soltando o oxigênio, né, no caso o ar atmosférico, dentro do mosto. O ideal seria que tivesse um tubo, um cilindro de oxigênio, né, oxigênio puro, e conseguisse oxigenar o mosto ali. E em terceiro, que já é o nível profissional, ele é bem mais caro, que se trata de uma chama pedra difusora. A gente consegue ver aí que ela a gente consegue ver nessa imagem aqui da direita que ela é toda perfuradinha, ela parece até uma lixa quando você olha para ela assim, e que na ponta dela você encaixa a condução do oxigênio. Então é um método que consegue trazer ali o oxigênio, entre aspas, puro para jogar no mosto, e que ele vai oxigenando o mosto através da condução dessas microbolhas. Então, assim como o C e o D, o exemplo C e D, ele consegue oxigenar de forma muito eficiente o mosto, e é o que é o mais utilizado aí nas indústrias cervejeiras. Ele é utilizado principalmente para colocar o gás na cerveja, né? Então vai estar conduzindo ali no caso o CO2, mas se trata de uma difusão, né? Se trata de colocar um gás dentro de um fluido, que é basicamente essa matéria que a gente está conversando aqui, né? Mas também pode ser usado e é utilizado para oxigenação do mosto. E a fim de explicar, né, por que faz isso, né? Então, por que é importante oxigenar o mosto de cerveja? O momento da reprodução da levedura, ela consome principalmente o oxigênio. Então, se não tiver uma boa aeração do mosto ali, não vai ter uma boa oxigenação. Então, é importante que tenha um mosto bem oxigenado para que ocorra uma reprodução contínua ali da levedura, ela consiga se reproduzir bem para realizar a fermentação na frente e produzir, a partir do açúcar, o álcool. Existem vários métodos, né, diferentes métodos. Eu trouxe aqui os principais que são utilizados nos cervejeiros, né, que tem o iniciante, o amador e o profissional. Também lembrei aqui de um ponto. No caso do iniciante, quando você vai conduzir o mosto para dentro do fermentador, é utilizado também uma peneira. A peneira serve principalmente para poder filtrar, mas a queda da cerveja, né, ela caía ali em queda livre, passando pelo ar. E no final, quando bate no fundo do fermentador, acontece ali a agitação, e isso também gera uma certa oxigenação. Então é recomendado também que tenha uma grande queda entre a sua panela de cerveja e o seu fermentador, para que gere uma difusão do ar atmosférico na cerveja. Pode gerar contaminações, né? Então cada um deles aí tem suas peculiaridades. O iniciante com certeza é o pior, porque tem essa parte aí da condução do mosto cervejeiro pelo ar, então pode gerar uma contaminação. E o melhor de todos é a pedra difusora, porque você coloca a pedra sanitizada ali dentro, então a chance de contaminação é muito menor e de perder a sua batelada toda. Então são esses aí os métodos utilizados principalmente aí no meio cervejeiro, que é uma aplicação aí mais ou menos aí uma aplicação pequena aí da indústria de alimentos, nessa matéria de transferência de oxigênio. Meu nome é Bianca e eu vou estar dando continuidade falando sobre a concentração de oxigênio solvido em soluções saturadas. O oxigênio é muito pouco solúvel em água ou meio aquoso, o que acaba causando a necessidade de se fornecer esse elemento ao longo de todo o bioprocesso.
Na tabela 9.1, encontra-se dados de solubilidade do oxigênio na condição de saturação para diferentes temperaturas, pressões parciais de oxigênio na fase gasosa e concentrações de sais dissolvidos. Observando esses valores, ele evidencia a baixa solubilidade do oxigênio em meio aquoso, pois a concentração de saturação em água é de apenas 7 mg por litro a 35 graus Celsius, quando em equilíbrio com o ar atmosférico a 1 atm, o qual apresenta uma fração molar volumétrica de 20,9% de oxigênio, ou seja, uma pressão parcial de oxigênio de 0,209 atm. Observe-se que a concentração de oxigênio dissolvido diminui com o aumento da temperatura, como com o aumento da concentração de sal dissolvido. Por outro lado, a concentração de saturação de O2, o CS, ele aumenta com a elevação da pressão parcial de oxigênio na fase gasosa, que é o PG. Quando se satura a água com oxigênio puro, quando a minha pressão é de 1 atm, então atinge-se a concentração de 40,3 mg por litro no equilíbrio, ou seja, a saturação a 25 graus Celsius. Então, os números apontados na tabela 9.1 permitem refletir sobre alguns pontos importantes, considerando a necessidade de se ter valores de concentração e saturação mais elevados. Em primeiro lugar, a diminuição da temperatura não seria a solução mais adequada, pois na maioria dos bioprocessos a importância trabalha-se na faixa mesófica de temperaturas, ou seja, da ordem de 35 graus Celsius. A operações com pressões parciais de oxigênio no gás mais elevadas é uma alternativa interessante, sendo praticado por meio de enriquecimento atmosférico com oxigênio puro. Mas essa operação deve ser efetuada com muito cuidado, pois grande parte das células aeróbias apresenta tendência à inibição por elevadas concentrações de oxigênio dissolvido. Inibição observada para valores não muito distintos das concentrações de saturação com ar atmosférico, mais ou menos 7 mg por litro. Até mesmo indícios de inibições para algumas espécies para valores de ordem de 7 a 8 mg por litro, ou valores inferiores. Pode haver uma redução da concentração de saturação de oxigênio dissolvido, no CS. Quando se dissolve outras espécies químicas em um líquido, permite lembrar que os meios de cultura são soluções de nutrientes. Então, significa que a presença de muitas substâncias dissolvidas reduz a concentração de saturação do oxigênio em relação ao valor observado para a água. Esse problema ele ainda é agravado ao longo dos cultivos. Lembrando-se que as células consomem parte dos nutrientes dissolvidos, lançando no caldo de cultivo produtos do metabolismo. Então, significa que a composição química do meio de cultura é alterada a cada instante do processo. Vai causar uma alteração na concentração de saturação do oxigênio dissolvido, o meu CS. Então, por esse motivo, existe na literatura proposta para o cálculo do CS a partir de conhecimento da composição química no meio, o que, além de conduzir a cálculos relativamente tediosos, ainda existe determinações analíticas e detalhadas não muito frequentes em um processo fermentativo. Existe também uma proposta para a determinação experimental de CS, a qual apresenta particular utilidade para o conhecimento do valor da concentração e saturação de O2, pelo menos no instante inicial do processo. Então, baseado nessa metodologia, vem Drúsculo e colaboradores determinaram a concentração de saturação do oxigênio dissolvido, o CS, em meio de cultivo de Monascus rubra para a produção de pigmentos a 30 graus Celsius. Os autores encontraram valores de CS de 7,68 e 6,77 mg por litro em água destilada e em meio de cultura. Segundo os autores, a correta estimativa de CS minimiza os erros da estimativa da velocidade específica de respiração celular, que é o QO2. Então, se tratando de uma solução bastante diluída, é válido aplicar a lei de Henry, segundo a qual a concentração de oxigênio dissolvido no equilíbrio, a saturação, ela é proporcional à pressão parcial de oxigênio no gás, que está apresentado aqui. CS é igual a H vezes PG, onde o meu CS é a concentração de oxigênio na saturação, o H é a constante de Henry, PG é a pressão parcial de O2 na fase gasosa. E como eu calculo esse PG? É o Y2 vezes P, onde o meu YO2 é a fração molar volumétrica do O2 no gás e o P é a pressão total do gás. Então, dessa forma, ao avaliar a composição química de um dado líquido, o que varia vai ser a constante de Henry. E, portanto, a concentração de saturação, que é o CS, para um dado valor de pressão parcial do oxigênio no gás.
Na tabela 9.1 que eu apresentei no slide anterior, mostra alguns valores para constantes de Henry. Durante o bioprocesso, a concentração de oxigênio dissolvido, C, pode ser monitorada por eletrodos ou sensores de oxigênio dissolvido, polarógrafos ou galvânicos. Esses eletrodos eles são calibrados no instante inicial antes de se efetuar a inoculação do bioreator, saturando-se o líquido com oxigênio por meio de agitação e aeração, fixando-se na escala do aparelho o valor de 100%. Caso não se conheça a constante de Henry para o sistema que você está estudando, é possível calcular o valor absoluto da concentração de saturação, o CS, sendo que durante o processo fermentativo o eletrodo indicará valores intermediários entre 0 e 100%, o que significa para um dado instante a concentração de oxigênio dissolvido C em relação ao valor de saturação inicial, que é o CS0. Esses eletrodos respondem à pressão parcial do oxigênio a fim de se efetuar medidas confiáveis. Deve-se manter constante a pressão no interior do reator, pois caso ela varie, o eletrodo indicará variações que não são devidas ao fenômeno biológico que está ocorrendo. Então, deve-se lembrar que o eletrodo não indicará variações em virtude de alterações na composição do meio. Portanto, um dado valor indicado sempre corresponde a uma porcentagem do valor inicial da saturação, o CS0. Então, dessa maneira, é possível ocorrer a indicação de valores até superiores a 100%, caso ocorra um aumento de pressão no reator ou caso se introduza oxigênio na corrente gasosa. Tendo em vista algumas dificuldades apontadas, alguns autores preferem, quando há necessidade de conhecimento do valor absoluto da concentração de oxigênio dissolvido, supor que se trata de água. Então, você utilizando valores tabelados na literatura. Meu nome é Karen Veiga e eu vou falar um pouco sobre a demanda de oxigênio em bioprocessos, a respiração microbiana. Como abordado anteriormente, a solubilidade do oxigênio apresenta valores baixos quando comparada a de outros nutrientes presentes no meio de cultura. Nos bioprocessos aeróbios, esse problema torna-se mais crítico quando se leva em consideração a velocidade de um consumo de oxigênio pela respiração celular. Então, a demanda de oxigênio em cultivos aeróbios ela pode ser quantificada da seguinte forma: pela velocidade de respiração, que é o nosso QO2 vezes X, que é dado em gramas de oxigênio por metro cúbico vezes hora, que é definido como produto da velocidade específica de respiração, que é o nosso QO2, que é dado em gramas de oxigênio por gramas de células vezes horas, pela concentração celular, que é o nosso X, que é dado em gramas de células por metro cúbico. E essas velocidades de crescimento, que é o nosso Rx, onde a nossa velocidade de respiração ele é o produto de uma grandeza qualitativa ou específica, que no caso é o nosso QO2, que vai depender do tipo de célula, porque cada ser vivo ele respira ou ele consome uma quantidade específica de oxigênio. E vai depender também da produção de células, da população de células, que é o nosso X, que é uma grandeza quantitativa. E a velocidade específica de respiração, que é o nosso QO2, ela é diretamente relacionada com a velocidade específica de crescimento celular, que é o nosso μ. A velocidade específica de respiração, que vimos anteriormente, ela depende do micro-organismo empregado, assim como da composição do meio e das condições de fermentação, como, por exemplo, o pH e a temperatura. Então, o valor da velocidade específica de respiração por um dado micro-organismo ele é função da concentração de oxigênio dissolvido no meio líquido, que é o C, seguindo uma equação tipo Monod. Então, a equação ficaria da seguinte forma: velocidade específica de respiração é igual ao máximo valor de velocidade específica de respiração vezes a concentração de oxigênio dissolvido no meio líquido, que é o nosso C, dividido pela constante de saturação para o oxigênio, que é o nosso KO, mais a nossa concentração de oxigênio dissolvido no meio líquido, onde o valor máximo da velocidade específica de respiração é dado em gramas de oxigênio por gramas de células vezes hora, e o nosso KO, que é a constante de saturação para o oxigênio, é dado em gramas de oxigênio por metro cúbico. Aqui nessa imagem, nós podemos ver a variação da velocidade específica de respiração
com a concentração do oxigênio dissolvido no meio, de acordo com a equação que acabamos de ver anteriormente. Então, aqui nós podemos observar que acima de uma concentração dada de oxigênio dissolvido, que pode ser definida como a concentração crítica, que é o nosso C crítico, que está desenhado nesse gráfico, nessa linha pontilhada que a gente está vendo na imagem, o valor da nossa velocidade específica de respiração ela é constante e máxima. Então, isso significa que o dimensionamento de um sistema de agitação e aeração, caso ele tenha como objetivo permitir essa máxima velocidade específica de respiração, ele deve buscar a manutenção da concentração de oxigênio dissolvido acima da concentração crítica, a fim de que o oxigênio não seja limitante. Aqui nessa tabela, nós podemos ver os valores da concentração crítica de oxigênio dissolvido para alguns micro-organismos que estão na literatura. Aqui estão listados 5 deles, como por exemplo a Escherichia coli, que é 37,8 graus Celsius, ela tem um C crítico de 0,26 mg por litro. Então, observando aqui a coluna do C crítico, a gente pode ver que ele sempre está entre 0,3 e 0,7 partes por milhões. Então, eles são valores muito baixos, abaixo de 10% da concentração de saturação, que é o nosso KO que vimos na equação anterior. Esse C crítico, ele é característico de células que crescem isoladamente. Então, nós sabemos que não é apenas a concentração de oxigênio dissolvido que vai interferir na nossa velocidade específica de respiração, mas outros fatores que podem interferir, por exemplo, são as condições de cultivo daquele micro-organismo. Então, as células que estão crescendo em alta velocidade, elas têm que apresentar uma elevada velocidade de consumo da fonte de carbono. Então, assim como ela tem que apresentar essa elevada velocidade de consumo de carbono, também deve apresentar uma elevada velocidade de respiração. Então, diante de tudo isso, a gente pode concluir que deve existir uma relação entre a velocidade específica de respiração e a velocidade específica de crescimento. E normalmente admite-se a existência de uma relação linear, conforme vemos na equação abaixo, onde a nossa velocidade específica de respiração é igual ao nosso MO, que é o coeficiente de manutenção para o oxigênio, que é dado em gramas de oxigênio por gramas de células vezes hora, mais 1 sobre o nosso YO, que é o fator de conversão de oxigênio para células, que é dado em gramas de células por gramas de oxigênio, vezes o μ, que é a velocidade específica de crescimento dado em horas a menos 1. A equação para encontrar esse μ é 1 sobre x, que é a nossa concentração celular, dado em gramas de células por litro, vezes dx sobre dt. E esse coeficiente de manutenção, que é o nosso MO, ele significa a velocidade específica de respiração para o μ igual a zero, ou seja, quando essa velocidade específica de consumo de oxigênio para manter as células viáveis. Essa tabela ela apresenta para a gente alguns valores de parâmetros de consumo de oxigênio que são encontrados na literatura. Deve salientar que os parâmetros de coeficiente de manutenção celular, que é o nosso MO, ele representa um valor constante, diferente do fator de conversão de oxigênio à célula, que é o nosso Y0, que ele depende das condições de transferência de oxigênio e ele pode decrescer quando o micro-organismo está crescendo sob altas condições de agitação, em virtude de mudanças metabólicas ou até mesmo por causa de danos físicos ocorridos às células pelas condições hidrodinâmicas. Pegando como exemplo novamente a Escherichia coli, nós temos que seu coeficiente de manutenção celular é de 0,0237, enquanto o seu fator de conversão de oxigênio à célula é 1,44, sendo seu substrato a glicose. Meu nome é Bianca e vou estar dando continuidade sobre transferência de oxigênio. O objetivo central do sistema de agitação e aeração é o fornecimento de oxigênio para a manutenção de uma dada atividade respiratória de uma população de células. Então, o que se visa é transferir o oxigênio da fase gasosa para a líquida e fazer com que esse oxigênio dissolvido ele chegue às células suspensas e penetre nessas células e que seja consumido na respiração celular. Então, é possível imaginar que existem muitas resistências associadas ao transporte de oxigênio da fase gasosa até o seu consumo final, como é mostrado na figura 9.3.
Então, o número 1 seria a transferência de oxigênio do seio da bolha para a interface gás-líquido passando pela película de gás estagnada, que seria de uma baixa resistência. O número 2 seria o oxigênio que atravessa a interface gás-líquida e que também seria de uma baixa resistência. Número 3, transferência de oxigênio da interface para o seio do líquido, passando pela película de líquido estagnada, uma resistência considerável. Número 4, difusão do oxigênio no seio do líquido até atingir a película em torno da membrana celular, baixa resistência. Número 5, o oxigênio atravessa a película estagnada até atingir a membrana celular, baixa resistência. Número 6, o oxigênio atravessa a membrana celular, baixa resistência. Número 7, difusão do oxigênio no citoplasma, baixa resistência. Número 8, consumo do oxigênio pela membrana citoplasmática, procariotos, ou pela membrana mitocondrial, eucariotos, resistência associada ao metabolismo da célula. Como eu faço para calcular essa transferência de oxigênio? Então, pelo caminho percorrido, verifique-se que o fluxo ou a taxa de transferência de oxigênio ela é governada pela resistência da película de líquido em torno da bolha, que pode ser dada pela essa equação, NO2, que é igual a KLA CS menos C, onde o meu NO2 é a taxa de transferência de oxigênio, o KL é o coeficiente de transferência de massa na película líquida estagnada entre a bolha de ar e o seio da solução. A é a área específica de transferência de massa, que é dada pela somatória da área interfacial de transferência de massa dividido pelo volume total do líquido. O meu CS é a concentração de saturação de oxigênio no líquido e o C é a concentração de oxigênio no meio da solução. Vou falar um pouco sobre a determinação da capacidade de transferência de oxigênio, coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio. Então, na realidade, ao desenvolver uma dada equação, que se pretende descrever certo fenômeno, sempre tem a necessidade de introduzir alguns parâmetros, que precisam ser determinados experimentalmente a fim de que a equação seja desenvolvida de forma a ter uma utilidade prática. Entre os métodos propostos para a determinação do coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio, o mais antigo é denominado método da oxidação do sulfito, que consiste em transferir oxigênio para a solução de sulfito de sódio na presença de um sal de cobalto ou cobre como catalisador. Então, por meio da estequiometria da reação de oxidação, a gente pode imaginar que todo esse oxigênio seja dissolvido ou transferido e ele pode reagir instantaneamente, podendo assim conhecer a velocidade de dissolução do oxigênio, ou seja, essa estequiometria que a gente vê na imagem abaixo. Então, dessa forma, a gente conhece a massa total de oxigênio que foi transferido para o meio reacional durante o intervalo de tempo. Entre as duas amostras, a gente tem os dados necessários para que a gente possa calcular a velocidade de transferência de oxigênio, que é o nosso NO2, pela equação 9.8. Como a concentração do oxigênio dissolvido C da solução relativamente concentrada de sulfito, ela pode ser desprezada, então a gente pode escrever essa equação da seguinte forma: o NO2 é igual a KLA vezes HPG igual a KV vezes PG, onde o nosso KV é o coeficiente de absorção de oxigênio, que ele é dado em gramas de oxigênio por metro cúbico vezes hora vezes ATM. Uma dúvida que pode surgir seria quanto ao valor da nossa pressão parcial de oxigênio, que vai ser utilizado para o cálculo do nosso KV, pois o gás que entra ele tem composição diferente do gás que sai daquele sistema, uma vez que parte daquele oxigênio que é alimentado é transferido para a fase líquida. Então, uma forma seria considerar o sistema como homogêneo e determinar a fração volumétrica de oxigênio no gás efluente, o qual seria representativo do gás que está trocando massa com a fase líquida. Então, essa hipótese de homogeneidade é difícil de ser aceita, especialmente para os reatores de grande porte, sendo mais conveniente calcular a média logarítmica entre as pressões parciais de oxigênio na entrada e na saída do reator, ou seja, de acordo com essa equação que vemos abaixo, onde a nossa pressão parcial de oxigênio é igual a pressão parcial de oxigênio no gás de entrada, em ATM, menos pressão parcial de oxigênio no gás de saída, dividido pelo ln da pressão parcial de oxigênio do gás de entrada pelo de saída. Então, a nossa equação fica da seguinte forma: a pressão parcial é igual à fração molar ou volumétrica de oxigênio no gás alimentado no reator, vezes o P, que é a nossa pressão interna no reator, que é a pressão atmosférica mais a sobrepressão na cabeça, dada em ATM, mais o nosso HL, que é a altura da coluna líquida
em metros dividido por 10,3. Então, a pressão parcial vai ser igual à fração molar ou volumétrica de oxigênio no gás alimentado no reator, vezes 1 menos o E, vezes a pressão interna no reator. Onde esse E, ele representa a eficiência da transferência de oxigênio, ou seja, o E é igual ao oxigênio transferido sobre o oxigênio alimentado, é igual ao nosso NO2 vezes V, que é o volume da reação dado em metros cúbicos, dividido pela fração molar ou volumétrica de oxigênio no gás alimentado no reator, vezes Q vezes 10 a 3, dividido por 22,4 vezes 32. E no método de oxidação do sulfito, é necessário lembrar que se está agitando e aerando uma solução de Na2SO3, que tem características distintas de um meio de cultura que se pretende fermentar. Existem várias estratégias e propostas para determinar experimentalmente o nosso KL vezes A, que é utilizado apenas o sinal de resposta de um eletrodo imerso no líquido submetido à aeração, e o ensaio típico para determinação da capacidade de transferência de oxigênio é pelo meio de um emprego de um eletrodo específico para medida da concentração de oxigênio no meio líquido, que é conhecido como método dinâmico. Então, nessas condições, a equação 9.9 que vimos anteriormente, ela pode ser rearranjada e integrada, conhecendo-se a condição inicial de t igual a zero e c igual a zero, pois é possível separar as variáveis. Então, essa equação pode ficar de três formas, como mostra a equação 9.15, 9.16 e 9.17. Então, independentemente da metodologia adotada, no método dinâmico do valor de KLA, seria exato caso o eletrodo apresentasse um perfeito acompanhamento da variação da concentração de oxigênio no líquido, o que pode não ocorrer em virtude do atraso no sinal. Então, com o objetivo de corrigir esse atraso do eletrodo, propuseram que o sinal do eletrodo, que é o CE, ele variasse com o tempo proporcionalmente à diferença entre a concentração real de oxigênio, C, e o sinal de CE, ou seja, de acordo com o modelo de primeira ordem, que é dado pela equação abaixo, equação 9.18, onde o nosso CE é o sinal do eletrodo, que ele pode ser igual a zero para t igual a zero, e ele pode ser igual a CS para t igual a infinito. O nosso KE é a constante de atraso ou sensitividade do eletrodo, que pode ser igual a 1 dividido por tal vezes hora a menos 1. E o nosso tal de entrada, que é o tempo de resposta do eletrodo dado em horas. Então, introduzindo na equação 9.18 o valor de C em função do tempo, a equação 9.17, e integrando a equação resultante, a gente obtém a equação 9.19 que vemos abaixo. O valor de KE ele pode ser determinado por um meio de um ensaio degrau, ou seja, equilibrando-se o eletrodo em um líquido submetido a borbulhamento com N2, e a seguir, retirando-se o eletrodo desse líquido, introduzindo imediatamente um líquido saturado com oxigênio. Caso se pretenda determinar apenas o atraso do eletrodo sem interferência da película líquida, a fase líquida ela deve estar intensamente agitada, ou ainda pode equilibrar o eletrodo em atmosfera de N2 gasoso e subitamente transferi-lo ao ar atmosférico, obtendo-se a partir desse instante valores de CE em função do tempo. Então, nessas condições, nós temos que, desde o instante t igual a zero do ensaio degrau, C é igual a CS. Então, a equação 9.18, ela passa a ser a nossa equação 9.20, que vimos aí embaixo, que é o CE sobre dt é igual a KE vezes CS menos CE. E que, quando integrada, ela fica ln de 1 menos CE sobre CS igual a menos KE vezes T. Aqui nesse gráfico nós temos a variação no tempo da concentração real relativa de oxigênio dissolvido, que é o nosso C sobre CS, e do sinal relativo do eletrodo, que é o nosso CE sobre CS, durante a execução do método dinâmico. Assim, é possível, a partir das equações que vimos anteriormente, gerar curvas semelhantes às da figura que estamos vendo aí agora, para distintos valores de KLA. E esse procedimento ele permite concluir que um eletrodo que apresente um KE de ordem de 400 horas a menos 1, por exemplo, eles podem se estimar valores de KL inferiores a 200 horas menos 1, com uma razoável precisão, sem necessidade de efetuar nenhum tipo de correção.
Acima desses valores de KLA, os erros eles tornam-se muito elevados caso não se realize a correção proposta pela equação 9.19. Então, com base nos valores de C sobre CS e CE sobre CS do gráfico que vimos anteriormente, a gente pode plotar as curvas de menos ln vezes 1 menos C sobre CS e menos ln de 1 menos C sobre CS em função do tempo, como estamos vendo aí neste gráfico. Então, a metodologia ela baseia-se no fato de um método dinâmico, após ter decorrido de um determinado tempo, por exemplo, como a gente vê aí na imagem de 30 segundos, as retas de menos ln de 1 menos C sobre CS e menos ln de 1 menos CE sobre CS, em função do tempo, elas são paralelas. Então, como de acordo com a equação 9.16, o coeficiente angular da reta, que é o nosso menos ln, 1 menos C sobre CS, em função de t, ele é igual ao nosso KLA. Então, a nossa equação fica dln vezes 1 menos C sobre CS dividido por dt, igual a menos 1 dln de 1 menos CE sobre CS dividido por dt igual a KLA. Então, aplicando a regra da cadeia, nós temos a equação 9.23, e sabendo que o dln de 1 menos CE sobre CS dividido por d vezes 1 menos CE sobre CS é igual a 1 dividido por CE sobre CS, então nós temos a equação 9.25, que fala que o d vezes 1 menos CE sobre CS dividido por d vezes CE sobre CS é igual a menos 1. Então, se substituirmos a equação 9.17 na equação 9.18 e rearranjando, a gente tem a equação 9.26 que vemos aí agora. E substituindo também as equações 9.24, 9.25 e 9.26 na equação 9.23, a equação resultante da 9.2, a gente tem que o nosso KE é igual a KLA dividido por 1 menos Euler elevado a menos KLA vezes T, dividido por 1 menos CE, 1 menos CE dividido por CS, que é a nossa equação 9.27. Então, dessa forma, é possível a gente obter o valor de KLA sem interferência de KE a partir de valores experimentais de CE em função do tempo obtidos pelo método dinâmico. Agora eu vou falar um pouco sobre a análise conjunta da transferência e consumo do oxigênio. Durante o cultivo de um dado micro-organismo, efetua-se a transferência de oxigênio da fase gasosa para a fase líquida, enquanto que, simultaneamente, o micro-organismo consome o oxigênio dissolvido. Então, a equação mais adequada que surge através de um balanço de oxigênio no meio líquido é essa que vemos abaixo. E ela indica para a gente que a variação da concentração de oxigênio dissolvido no líquido, que é o nosso dC sobre dt, ele é o resultado da diferença entre a quantidade de oxigênio que se consegue dissolver, que é o nosso Kl vezes A, vezes o nosso CS menos o C, e o oxigênio consumido pelas células, que é a nossa velocidade específica de respiração, vezes a concentração, que é o Q, O2, vezes o X. Então, se considerarmos um processo fermentativo descontínuo, é fácil compreender que no instante inicial, que é o nosso X0, nós temos uma baixa concentração celular. E o cultivo ele pode encontrar com uma larga fase lag. Então, ele vai ter também um mínimo de valor para a nossa velocidade específica de respiração, o que pode significar uma necessidade de baixa transferência de oxigênio para poder satisfazer essa demanda. Só que com o decorrer do tempo, a nossa concentração ela vai aumentar. Então, isso vai acontecer o mesmo com o nosso valor da velocidade específica de respiração, que vai atingir aí o seu valor máximo na fase exponencial, sendo aí o μ igual ao μ máximo. Então, a nossa velocidade específica de respiração, ela deve diminuir com o valor de μ, mas a gente ainda vai poder observar um aumento na concentração, onde deve ocorrer um aumento na demanda da nossa velocidade específica de respiração, que aqui na equação é nosso Q, O2 vezes o X, que deve atingir aí um valor máximo para os instantes posteriores à fase exponencial,
passando então a decrescer. Lembrando que esse sistema de transferência de oxigênio, ele deve ser dimensionado, né, de forma a atender à máxima demanda, caso, né, se pretenda manter o cultivo em condições não limitantes em termos de oxigênio dissolvido. De acordo com a equação que acabamos de ver, nós temos uma ilustração de duas possíveis formas para projetar um sistema de transferência de oxigênio. Então, como eu disse, essa figura ela ilustra para a gente duas possibilidades de operação. E ela foi elaborada a partir dos dados experimentais que foram obtidos através do cultivo de um aspergillus avamor, durante o qual não observou nenhuma fase exponencial, sendo que os valores da velocidade específica de respiração foi calculado a partir da equação 14.18, que nós já vimos anteriormente. E lembrando também que as escalas utilizadas nessa imagem, elas foram tornadas relativas porque os valores absolutos, eles não são necessários dentro dessa presente discussão. Então agora vamos ver as duas possíveis formas para projetar um sistema de transferência de oxigênio. O primeiro é imaginar a existência de um eletrodo para medida da concentração desse oxigênio desenvolvido. Então, nessa situação, na equação 14.19, como C é constante, dC sobre dt é nulo, podendo se escrever a equação da seguinte maneira. É o KLA vezes CS menos CC, que é o resultado da diferença entre a quantidade de oxigênio que se consegue dissolver, igual ao QO2 vezes X, que é o oxigênio consumido pela célula, onde o CC é o valor da concentração estipulado para C, dado em gramas de oxigênio por metro cúbico. Então, como vimos na imagem anterior, aqui embaixo nós temos ela cortada na parte necessária para a gente entender qual que é esse valor de CC, né? Que aí no gráfico ele está com o valor de 0,2. Lembrando que esse CC também pode ser igual ao C crítico. E essa equação, ela também pode estar escrita da seguinte forma, que é o nosso KLA igual o oxigênio consumido pelas células dividido pelo CS menos o CC. Aí aqui também no gráfico nós conseguimos ver onde está a nossa curva do oxigênio consumido pelas células e do nosso KLA. Então, para a gente manter o nosso C igual ao CS, a gente deve variar o nosso KLA proporcionalmente para o nosso oxigênio consumido pelas células, que é o nosso QO2 vezes o X. Tudo isso sabendo que o nosso CS menos o CC, ele é uma constante, desde que não varie a pressão parcial do oxigênio no gás que é empregado nessa aeração. Isso é mostrado aqui na imagem abaixo, onde a gente pode observar que o máximo do valor de KLA, ele é atingido também para o máximo do valor do oxigênio consumido pelas células. A segunda opção que teríamos para poder projetar um sistema de transferência de oxigênio seria calcular o valor de KLA por uns instantes de máximo valor de QO2 vezes X, que é o nosso oxigênio consumido pelas células. Tudo isso através da equação que vimos anteriormente, a equação 14.21. E nesse caso, o nosso C ele iria variar com o tempo, atingindo o valor mínimo do CC, né, no instante de máximo do oxigênio que é consumido pelas células. Então, a partir da equação 14.19, desprezando-se o valor de dC sobre dt, a gente pode escrever a equação da seguinte forma, que o nosso C sobre CS é igual a 1 menos o nosso oxigênio consumido pelas células dividido pelo QLA vezes CS. Então, essa equação ela vai indicar para a gente a variação de C, ou no caso C sobre o CS, né, em função do nosso oxigênio consumido pelas células, que é o QO2 vezes X, que está em função do tempo, né, com o valor da constante de KLA. Onde a gente pode concluir que nessa segunda opção estaria gastando mais energia e, por outro lado, estaria investindo menos no controle. Diante de tudo isso, a gente pode concluir que todos os fatores apontados indicam a clara necessidade de se determinar os valores de KLA e QO2 durante um processo fermentativo, a fim de se contar com dados confiáveis para o correto dimensionamento de um sistema de transferência de oxigênio. Oi, eu sou a Emanuele e eu vou falar para vocês agora sobre
a determinação do KLa e o QO2 em bioprocessos. Um dos métodos mais utilizados para isso é aquele chamado de método dinâmico, onde você utiliza um eletrodo para a determinação da concentração de oxigênio dissolvido. Aí a gente pode observar nessa figura um trecho da curva de concentração versus tempo, onde após o desligamento da aeração, a concentração do oxigênio dissolvido, que apresenta valor C0 no instante inicial T0, diminui até atingir um certo valor C01 no instante onde T é igual a T1. Nesse instante, no segundo trecho da curva de C versus T, a condição inicial de agitação e areação praticada anteriormente ela é retornada, observando-se o aumento da concentração de O2 dissolvido até atingir novamente o valor de C sendo igual a C0. Esse procedimento ele é relativamente curto, não demandando mais do que alguns minutos para sua execução, e esse tempo depende obviamente do instante do bioprocesso, ou mais propriamente dito, da concentração celular nesse momento. Assim, dentro desse curto intervalo de tempo, pode-se supor que não há alteração de concentração celular, bem como se considera constante o valor de QO2, não permitindo que a concentração de oxigênio atinja valores abaixo da concentração crítica. Nessas condições que foi falado no slide anterior, para o primeiro trecho sem aeração não tem transferência de oxigênio. Logo, de acordo com a equação 9.28, a gente tem que a derivada da concentração em relação ao tempo é igual a menos QO2x, que é a equação 9.32. Aí, integrando essa equação 9.32, a gente obtém que a concentração é igual a C0 menos QO2x vezes T menos T0. Bom, conforme a gente observou lá na figura 9.8, não tem relação linear entre a concentração e o tempo desde o instante da interrupção da aeração, no T0, porque é um certo período em que ainda existem bolhas de ar no seio líquido, onde ocorre ainda alguma transferência de oxigênio. Logo, quando se interrompe essa aeração, ocorrerá um pequeno intervalo de tempo até que se atinja a reação linear. Como o produto QO2 vezes x deve ser constante, deve-se considerar criteriosamente o intervalo de tempo a partir do instante T0, onde C é igual a C0, sendo que o coeficiente angular da reta ele é igual a menos QO2x, o que possibilita determinar o valor de QO2 a partir do valor da concentração celular nesse instante do cultivo. Uma vez que a gente conhece o valor de QO2x, é possível efetuar o cálculo do KLa de duas formas distintas, que a gente vai ver no próximo slide. A primeira forma de calcular o KLa consiste em imaginar que a concentração de oxigênio dissolvido, o C, ao longo do bioprocesso varia de forma muito lenta. Assim, espera que ao final da aplicação do método dinâmico, o C ele retorne ao valor original de C0. Assim, supondo esse estado estacionário, a gente tem que a derivada de C em relação ao tempo é igual a zero. Substituindo essa condição na equação 9.28, a gente tem que o KLa é igual a QO2x dividido por CS menos C0. Essa metodologia de cálculo pode ser aplicada nos instantes em que se tenha valores de C0 razoavelmente menores que CS. Caso contrário, os valores de KLa podem ficar absurdamente alto porque você está dividindo QO2x por valores pequenos da diferença de CS menos C0. E a segunda forma, e mais adequada para o cálculo do KLa, consiste em utilizar os dados obtidos no trecho ascendente de C em função do tempo, com aplicação na íntegra da equação 9.28. Então, rearranjando ela, a gente tem a equação 9.35, que é a derivada da concentração em relação ao tempo, que é igual a KLa vezes C menos QO2x dividido por KLa menos KLaC. Admitindo-se esse estado estacionário, a aplicação da equação 9.35 no patamar que antecede a interrupção da aeração, onde C é igual a C0, a gente tem a equação 9.36, onde C0 é igual a S menos QO2x dividido por KLa. E, introduzindo-se na equação 36, introduzindo a equação 9.36 na equação 9.35, a gente tem que
A derivada da concentração em relação ao tempo é igual a KLA vezes C0 menos C. Essa equação ela pode ser integrada, lembrando que para o instante inicial de retomada da agitação e aeração, ou seja, onde T é igual a T1, a gente tem que C igual a C01. Então, a gente obtém Ln de C0 menos C dividido por C0 menos C1 igual a menos KLA vezes T menos T1. Então, dessa forma, a gente plotando o Ln conforme proposto pela equação 9.38, a gente obtém uma reta que permite o cálculo do KLA como o coeficiente angular desta mesma reta. E na realidade, aqui também vai ocorrer um certo período transitório no qual as bolhas de ar ainda não estão ocupando o volume total da reação, de forma a se verificar a reação linear apenas para os instantes ligeiramente posteriores à retomada da aeração. Então, a equação 9.38 ela pode ser rearranjada de forma a explicitar a variação de C em função do tempo, na forma que segue a equação 9.39, que C é igual a C0 menos C01 vezes E elevado a menos KLT vezes T menos T1. Bom, nas equações anteriores a gente não considerou o atraso do eletrodo, então a gente tem essas equações, a 9.40, que é dCe sobre dt é igual a KE vezes C0 menos QO2 xt menos CE. E integrando a equação 9.40, a gente tem que o CE é igual a C0 menos QO2x vezes T menos 1 sobre KE mais 1 sobre KE elevado a menos KET, em que C0 é a concentração real de oxigênio antes da interrupção da aeração, coincidente com o sinal do eletrodo, ou seja, C0 é igual a CE0. A concentração inicial antes da aeração é igual à concentração inicial do eletrodo. Então, embora a equação 9.41 considere o atraso do eletrodo, ela não considera o transiente antes mencionado, ou seja, a existência de bolha de ar nos instantes imediatamente posteriores à interrupção da aeração. Aí, aqui nesse gráfico, a gente tem a ilustração da equação 9.41 a dados experimentais obtidos durante o cultivo de aspergilos, bem como a reta prevista pela equação 9.33. Aí a gente pode notar que o ajuste foi excelente, mesmo que não se considerou o período transiente. Bom, para calcular o KLA considerando o atraso do eletrodo, a gente pode também empregar a estratégia semelhante à que foi falada anteriormente, considerando o trecho ascendente da concentração de oxigênio dissolvido, retomando lá na equação 9.37 e efetuando a integração a partir do instante T2 igual a zero, onde a concentração real de oxigênio dissolvido é C02, a gente tem que C é igual a C0 menos C0 menos C02 vezes E elevado a menos KLA vezes T. Agora, substituindo esse valor de C lá na equação 9.18 e integrando a equação resultante, a gente obtém a equação 9.43, onde o CE02 é o sinal do eletrodo no instante T2 igual a zero, considerando na integração para obtenção da equação 9.43, C02 é a concentração real do oxigênio no instante T2 igual a zero, e C0 igual a CE0 é a concentração de oxigênio antes da interrupção da aeração, é a concentração real que coincide com o sinal do eletrodo. Uma alternativa ao uso de eletrodos imersos no líquido é a realização de medidas nos gases afluente e efluente do reator, que permite a execução de balanços gasosos e a determinação do KLA e QO2. Para isso, a gente necessita monitorar com precisão as vazões da entrada e saída de gases no reator, além dos teores de O2 e CO2 nesses gases. Então, supondo um bioreator de volume útil V, que seja alimentado com uma dada vazão de ar, podendo-se medir os teores de oxigênio na entrada e na saída desse reator, a gente tem o balanço molar para o oxigênio na fase gasosa, que é representado pela equação 9.44, e o balanço molar para o oxigênio na fase líquida, que é representado pela equação 9.45. Então, introduzindo a equação 9.44 na equação 9.45, a gente tem que V vezes derivada da concentração em relação ao tempo é igual a Y2E, NE menos Y2S, NS menos QO2, X vezes V.
Bom, a gente pode supor que ao longo de um bioprocesso de longa duração, a variação da concentração de oxigênio dissolvido em função do tempo ela seja pequena, o que significa escrever que durante um curto período a concentração de oxigênio dissolvido permanece constante, ou seja, a derivada da concentração em relação ao tempo é igual a zero. Com isso a gente obtém a equação 9.47. Aí, considerando o gás ideal, as vazões podem ser escritas em função de vazões volumétricas, que na fórmula que segue a equação 9.48, a vazão é igual a PQ dividido por RT. Assim, a gente pode reescrever a equação 9.47, como está mostrando aqui na equação 9.49. Aí, por meio dessa equação 9.49, é possível calcular o que é o 2x, desde que se disponha das grandezas nelas indicadas. Aí, considerando que as vazões molares de entrada e saída elas sejam iguais, que significa imaginar que a cada 1 mol de oxigênio consumido a gente gera 1 mol de CO2, ou seja, o RQ ele é igual a 1, e que os gases de entrada e saída estejam nas mesmas condições de temperatura e pressão, a gente pode simplificar a equação 9.49 como a gente está vendo aqui na equação 9.50. A 9.50 ela é bem mais simples que a 9.49, mas é importante prestar atenções nas simplificações introduzidas. Aí, caso o ar atmosférico seja alimentado ao bioreator e se dispõe de valores das frações de O2 e CO2 no gás efluente, a gente pode efetuar um balanço molar para o nitrogênio, obtendo a equação 9.51. E sabendo que a corrente de saída é composta por oxigênio, CO2 e nitrogênio, pode-se escrever da forma que está a equação 9.52. Assim, é possível calcular a vazão desde que se disponha adicionalmente do valor da fração molar de CO2 na corrente de saída, não havendo a necessidade de medir essa vazão. Aí, quanto à determinação de KLA, ela é realizada supondo o estado estacionário para C por meio da equação 9.34. Lembrando a restrição mencionada sobre a necessidade de uma concentração de oxigênio dissolvida razoavelmente distinta da concentração de saturação, a fim de não se superestimar o valor de KLA. Bom, diante do exposto, é possível concluir que o método dinâmico e o balanço gasoso como duas metodologias distintas para a determinação de KLA e QO2. Elas são complementares. O método dinâmico ele aplica-se muito bem no início de bioprocessos descontínuos ou bioprocessos com baixa concentração celular, enquanto o balanço gasoso ele encontra melhor aplicação para as concentrações celulares mais elevadas. Olá pessoal, eu sou a Poliane e dando sequência aí no nosso assunto, eu vou abordar um pouco sobre o consumo de potência na agitação e na aeração de fluidos newtonianos e não newtonianos. Então, para isso, é bom a gente só relembrar o que é um fluido newtoniano, né? Bom, nós sabemos que os fluidos newtonianos, eles são aqueles que eles seguem a lei da viscosidade de Newton. Ou seja, a taxa de deformação, né, o cisalhamento, ela é proporcional à tensão de cisalhamento aplicada. Ou seja, a viscosidade do fluido newtoniano, ela vai ser constante, independente da taxa de cisalhamento ou de deformação, né? Nós temos como alguns exemplos de fluidos newtonianos, a água, o óleo mineral, gases, como o ar, por exemplo. Bom, pessoal, então falando um pouco aqui, né, sobre o tanque agitado e aerado, ele também é conhecido como reator aerado. Ele é muito utilizado, né, em diversos processos de tratamento de águas residuais, em aplicações industriais também. Muito devido à sua versatilidade em oferecer diversas vantagens, né? Em termos, por exemplo, de eficiência de águas residuais, em termos de controle de processo, onde oferece um alto nível, né, de controle sobre as condições de tratamento, flexibilidade operacional também,
onde o design do tanque ele vai permitir algumas adaptações, modificações, com uma facilidade maior aí, né? Então, por causa dessa versatilidade, né, o tanque, a sua energia é transmitida ao fluido por meio de impelidores, ou seja, os responsáveis pelaquela agitação, né? E é com isso, né, o consumo de potência, de energia por tempo, durante essa agitação, é devido à resistência que o caldo vai exercer sobre as pás dos impelidores quando eles estão ali sob agitação. Bom, então, né, essa potência transmitida ao fluido, ela é muito importante, pois ela vai influenciar, né, na operação e na ampliação da escala dos fermentadores. E pode ser feita por dinâmetros, strain gauge ou por balanço térmico também. Lembrando também que a gente sempre vai tentar buscar determinar a potência líquida transmitida ao meio líquido e não a potência total despendida. E aqui, né, a gente observa um tanque agitado por um impelidor que tem o tipo de 6 pás planas. E assim, a gente imagina, né, que para esse impelidor girar em um meio líquido, né, gerar essa potência, energia por tempo e transmitir ao líquido, isso vai depender de diversos fatores variáveis, né? No caso, como, por exemplo, esse tipo de impelidor, o diâmetro, né? Também vai depender do diâmetro do tanque, da existência, né, ou não existência de chicanas e também a sua largura. Então, são diversos fatores que influenciam. E uma estratégia, né, usada para esse tipo de situação utilizar, na verdade, a análise dimensional, que foi empregada por Hostel, Kostick e Everett. E nessa análise dimensional aí, nós temos o NP como número de potência, nós temos RE como número de Reynolds, nós temos o FR como número de Freud, o P0 como potência transmitida na agitação do líquido sem gasificação, nós temos o N como a frequência de rotação do eixo do agitador, nós temos a densidade do líquido, a viscosidade dinâmica do líquido também, nós temos a aceleração da gravidade, o diâmetro do impelidor, a altura da coluna de líquido, diâmetro do tanque, distância do impelidor ao fundo do reator, a largura da chicana, o comprimento da pá da turbina e a altura da pá da turbina. Como nós também falamos aí no slide anterior, né, no slide anterior, que são várias variáveis, né, que estão aí para poder conseguir fazer esse dimensionamento. E com isso, né, o Hostel, o Kostick e o Everett, eles fizeram algumas determinações em relação ao consumo da potência transmitida para diferentes tipos de impelidores em diferentes tipos de geometria. E aí, aqui observando, né, essa figura, ela é em relação ao número de potência em função do número de Reynolds. Para impelidores do tipo turbina, né, com disco e 6 pás planas, e também para a do tipo hélice marinha. E essa tabela foram os dados, né, que foram obtidos para a geometria, para a formação desse gráfico. Então, aí nessa figura, a gente consegue observar alguns dados, né, dos impelidores, por exemplo, do tipo turbina com disco e 6 pás planas, como eu disse, e para o tipo hélice marinha.
onde esses impelidores são os mais frequentes empregados em bioprocessos. Então, esses dados eles foram obtidos por meio de variações, né, de DI, que é o diâmetro do impelidor, o N, que é a frequência da rotação do eixo agitador, a densidade do líquido e a viscosidade dinâmica do líquido, em tanques geometricamente semelhantes, né, com chicanas e correlação também geométricas, como a gente pode observar aí nessa tabela padrão. E aí, a gente consegue observar, né, que em distintas geometrias e para outros tipos de impelidores, essas curvas elas são semelhantes, né, porém elas são deslocadas. Bom, e aí nós temos algumas situações, né, como por exemplo essa daqui, a situação de tanques geometricamente semelhantes, eles contêm chicanas, e essas chicanas, né, elas vão evitar a formação de vórtice, fazendo também com que, então, não ocorra a participação do número de Freud, que é o FR, né? Então, a equação, ela vai se resumir a NP, número de potência, igual a F que multiplica Reynolds. E nós temos aqui uma figura, né, aquela figura que nós já observamos, que a gente consegue visualizar 3 regiões de escoamento, né? A região laminar, onde Reynolds é menor que 10, uma região de transição e a região de escoamento turbulento, para, né, elevados valores de Reynolds, que remete aí, né, a valores de número de Reynolds maior que 10 na quarta. Então, aí, na região de escoamento laminar, a gente tem um número de potência, né, NP, que é igual a K1, que multiplica Reynolds a menos 1, que então vai ser igual, né, a K1 dividido por Reynolds. E então, ou seja, a potência transmitida na agitação do líquido sem gasificação vai ser igual a K1 vezes a frequência da rotação do eixo agitador elevado a 2, vezes o diâmetro do impelidor elevado a 3, e vezes a viscosidade dinâmica do líquido, né? Já na região de deslocamento turbulento, a gente tem o número da potência igual a K2, né, que é constante, que é igual a constante. Então, nós vamos ter a potência transmitida na agitação do líquido sem gasificação, vai ser igual a K2, vezes a densidade, vezes a frequência de rotação do eixo do agitador, elevado a 3, vezes o diâmetro do impelidor elevado a 5. Já na região de transição, tem uma grande tendência do número de potência diminuir, o que, assim, é interessante, né, para um bioprocesso, quando ocorre, por exemplo, o aumento da viscosidade daquele meio, e aí vai ocorrer uma redução do número de Reynolds. Então, caso o sistema de agitação ele tenha sido dimensionado na região turbulenta, operando com a frequência de rotação N constante, não vai ter risco para o motor com o progresso da fermentação, pelo menos até a região laminar. Então, essas são algumas razões pela qual frequentemente, né, se utiliza a turbina com disco e pás planas para agitação e a transferência de oxigênio num processo aeróbio. E aí, o motivo, né, que determina uma menor transição de potência ao líquido, né, por uma turbina tipo hélice marinha, é o fato de que esse impelidor,
ele vai impor ao líquido um escoamento na direção axial, né? No caso, para baixo. Enquanto uma turbina com um disco de pás planas vai impor o líquido um escoamento na direção radial, né? No caso, na direção das paredes do tanque, como a gente consegue visualizar aqui nas duas imagens. Então, são turbinas, né, que elas podem ter funções distintas em um reator, mas em termos assim, de transferência de potência, sem dúvida, a turbina tipo Flatbird é mais efetiva. Olá, eu sou a Karen e vou dar continuidade no assunto proposto. Bom, um problema frequente encontrado nas estimativas de consumo de potência é o fato de se ter um sistema com relações geométricas distintas. Então, propuseram um fator de correção para multiplicar o valor do consumo de potência obtido a partir dos diagramas também propostos. E aí, o asterisco vai identificar as relações geométricas distintas do sistema padrão. Então, essa expressão ela deve ser empregada com cuidado, devido à interferência da geometria, que às vezes é difícil de ser prevista de uma forma mais clara. Bom, uma outra questão que é também muito importante é que dentro da realidade de um bioprocesso, né, onde a gente tem uma frequência e necessidade de empregar mais do que um impelidor dentro de um mesmo eixo, essa situação, né, essa realidade, ela não foi examinada por Houston e esses outros autores. Então, para esses casos, é sugerido que o espaçamento entre os impelidores esteja localizado nesta faixa sugerida na equação 9.60. E também é sugerido que defina-se o número adequado de impelidores também entre essa equação 9.61. Acima de certo espaçamento entre os impelidores, o qual vai depender do tipo de turbina também que está sendo empregado, eles vão passar a operar de forma independente. Isso aí vai permitir que seja estimado, né, a potência transmitida para esses sistemas que têm múltiplas turbinas. Mas desde que, né, esses impelidores estejam devidamente espaçados. Então, aí o consumo de potência para sistemas com múltiplos impelidores será proporcional ao número deles, o que está sendo indicado na equação 9.62, onde um consumo de potência para um sistema não gaseificado com N impelidores, né, vai ser igual ao número de impelidores vezes o consumo de potência para um sistema não gaseificado com um único impelidor. Bom, só que tudo que a gente viu até agora, todas as equações, elas só vão permitir efetuar estimativas de potência transmitida para um líquido por um sistema de agitação quando a gente não tem a aeração. Ou seja, quando a gente só se preocupa com o problema da mistura. Aí, quando o objetivo é a transferência de oxigênio, aí a gente vai ter necessidade de aerar o líquido que está sendo submetido à agitação. Então, com isso, a gente vai provocar algumas alterações na potência que está sendo transmitida. Então, portanto, quando temos essas bolhas de ar suspensas no líquido, vai ocorrer uma redução na densidade aparente do sistema,
o que também vai provocar uma redução na potência transferida em relação ao sistema não aerado. E aí, para a gente analisar esse tipo de situação, vai ser definido, então, um número adimensional, que é denominado como um número de aeração, através da expressão 9,63. E aí, na literatura, são propostos gráficos que expressam a relação entre as potências transferidas do sistema gaseificado e não gaseificado, sem aeração, né? Em função do número de aeração, um número adimensional, que vai ser, portanto, as relações entre essas grandezas adimensionais. Bom, aqui nessa figura, a gente tem um exemplo desse tipo de resultado para um sistema com dimensões padronizadas e com turbinas com 6 pás planas distanciadas, né, onde essas turbinas se comportavam de forma independente. E aí, a medida da potência sendo transferida foi realizada com 2 sistemas, strain gauge, sendo que um deles foi colocado entre os impelidores e outro foi colocado acima deles, que aí dessa forma foi obtido, né, os dados de consumo de potência para cada impelidor. E aí o que a gente pode observar é que teve uma queda na potência transferida, né, em função da vazão de ar que foi empregada. A turbina que foi colocada na parte inferior, logo acima do aspersor de ar, foi a que sofreu a maior perda de potência transferida, justamente devido ao fato, né, de estar diretamente recebendo o fluxo de ar. E aí ela acaba tendo a função de dispersar, né, esse ar. Agora, a turbina que foi colocada na parte superior, ela vai ter uma menor perda de potência transferida, porque ela não vai receber todo o fluxo de ar, porque ele já foi, né, dispersado pela outra turbina. E aí, então, essas duas turbinas juntas também não conseguem transmitir a mesma potência que observada no sistema que é sem aeração. E aí, utilizando uma outra abordagem para estimar o consumo de potência em vasos agitados sobre a aeração, foi proposto também a correlação dada pela equação 9,64, onde ela vai estimar o consumo de potência em sistemas gaseificados válidas apenas para fluidos newtonianos, onde o valor de K é igual a 0,706, o que vai depender também da geometria do sistema. Bom, até agora, a gente só analisou situações onde o interesse estava na agitação e aeração de fluidos newtonianos. Mas a gente sabe que durante um bioprocesso é possível que ocorram algumas alterações no caldo, onde pode passar a condição de líquido para um líquido não newtoniano, né? E aí, acontecendo isso, a gente vai ter uma situação mais complexa, né? Então, é necessário conhecer o comportamento reológico, né, de caldos durante bioprocessos, né? Pois essas características reológicas, elas variam, principalmente em função da concentração de seus componentes, né? Temperatura em certos bioprocessos e das condições de agitação ou aeração, né, na quais eles podem ser submetidos. Os micro-organismos consomem nutrientes que são dissolvidos no meio de cultura,
né, no caso dos micro-organismos aeróbios, onde eles convertem em biomassa com maior fator de conversão em relação aos anaeróbios, onde eles vão gerar, né, caldos heterogêneos, que vão dificultar as operações, né, de agitação e aeração, que também vai prejudicar, de certa forma, os processos de transferência de quantidades de movimento, calor e massa. Bom, e aí, dependendo do tipo de micro-organismo, o crescimento celular ele pode ser moderado com células pequenas e uniformes, por exemplo, no caso de leveduras, bactérias, onde o caldo vai apresentar comportamento newtoniano. Mas também, né, o crescimento pode gerar partículas grandes, irregulares, onde a gente vai obter um fluido heterogêneo, né? Como, por exemplo, em caldos fermentativos ocasionados pelo crescimento de fungos ou bactérias filamentosas, onde a gente vai ter um comportamento reológico invariavelmente não newtoniano. Então, em virtude, né, dessa complexidade, né, da reologia desses caldos de fermentação, é necessário conhecer e acompanhar, né, o comportamento reológico durante esses bioprocessos. Bom, e na figura abaixo, a gente tem, né, as curvas de tensão de cisalhamento em função do gradiente de velocidade ou taxa, né, de cisalhamento de vários fluidos, como os dilatantes, newtonianos, pseudoplástico, Big-Han. E na equação 9.65 vai ser possível, né, expressar o comportamento reológico da maioria dos fluidos, onde as suas reologias independem do tempo. Onde a partir dela a gente vai poder obter, né, a tensão de cisalhamento. Olá pessoal, eu me chamo Aleph e continuando o que a Karen estava falando do tópico 9.6, os fluidos não newtonianos, a gente podemos ver algumas equações, que é igual no caso, tipo, dando continuidade à equação 9.65, que é um composto mais geral. E o comportamento reológico do fluido depende dos valores de uns parâmetros reológicos de T0 e N, e assume-se T0 igual a 0 e N igual a 1, e o fluido é dominado de newtoniano. E aí com isso a gente pode ir para a equação 9.66. E a equação 9.66 é conhecida como a equação do Lei de Newton e apresenta a relação linear entre a tensão e a taxa de cisalhamento. E nesse caso, o índice de consistência do fluido, que é chamado de K, é definido como uma constante de proporcionalidade entre T e Y, que corresponde à viscosidade dinâmica do fluido. E também depende somente da temperatura a qual o fluido newtoniano líquido é exposto, sendo independente da taxa de cisalhamento. Portanto, de maneira geral, todos os fluidos que não seguem a lei de Newton são denominados de fluidos não newtonianos. A reologia da ciência que estuda a deformação e o escoamento de matéria reserva dentro de um amplo espectro de Spock.
é uma fatia considerável para o estudo de comportamento reológico das chamadas fluidos não newtonianos. Bom, e diferente dos fluidos newtonianos, a relação entre a tensão e a taxa de cisalhamento para fluidos não newtonianos não é linear, sendo de natureza dessas relações o critério utilizado para a classificação dos tipos de fluido. E entre os diversos tipos de mais importantes são os fluidos não newtonianos, independente do tempo. Bom, ainda avaliando a equação 9.65, se T0, T inicial, é igual a zero e n diferente de 1, o comportamento do fluido é descrito pela equação de potência, T igual a K vezes Y. E, se n for maior do que 1, o fluido é denominado de latente, tendo como exemplos superções de amido, silicato de potássio e areia. Já se n for menor do que 1, o fluido é característico como pseudo-plástico. E a maioria dos fluidos não newtonianos encontram-se nessa categoria, entre os quais se influenciam dos caldos de fermentação envolvendo micro-organismos filamentosos. Bom, portanto, definida como a relação entre a tensão e a taxa de cisalhamento, a viscosidade, no caso aparente para fluidos não newtonianos, que segue a equação da potência é expressada pela equação 9.69, que é o caso aparente igual a T dividido por Y, que é igual a K H vezes Y elevado a N menos 1. Bom, portanto, já na equação 9.770, se T inicial for maior do que zero e N igual a 1, o fluido é dominado como de Brinters. Qualquer coisa, peço desculpa pela pronúncia inadequada, mas ou pseudoplástico. Outro tipo muito comum de fluido não newtoniano, independente do tempo, com paramento reológico, expressado pela equação 9.70, que é T igual a T0 mais N vezes Y.
Quando a constante de proporcionalidade K na literatura são encontrados diversos valores obtidos por tanques cilíndricos, que em sua parte compilados de acordo com essa tabela 9.5. Aqui temos os valores de K1 pelo lado esquerdo e as informações. K1 igual a 13 e as informações do período tipo turbina de 6 pás, planas e fluidos pseudoplásticos. E à direita as referências. K1 igual a 11,5, entre parênteses 4n, dividido por 3n mais 1. Tudo isso elevado a n dividido por 1 menos n. E os impelidores tipo turbina de 6 pares planas e paletas de 2 pás planas e hélices marinhas e fluidos pseudoplásticos dilatentes e de Brintger. E dando continuidade, 11.6 os impelidores tipo turbina de 6 pás planas e 11.4 dois impelidores tipo turbina de 6 pás planas com D maior ou igual a 1,023 dividido por D e maior ou igual a 3,5. Bom, vale ainda ressaltar, vale ainda considerar que a questão de fluidos não newtonianos submetidos à aeração, quando então se pode imaginar que simplesmente fluidos newtonianos ocorrerá uma redução na potência transferida pelo sistema de agitação, conforme já indicado anteriormente. E sabe que esse aspecto cumpre ressaltar que as equações do tipo proposta por Michel e Miller, equação 9.64, falado pela Karen, pode também ser ajustado para prever a potência transmitida do fluido não newtoniano submetido à agitação e à aeração. E, por fim, uma breve explicação da figura 9.17 que vocês vão ver no próximo slide, corresponde aos tipos sugeridos por Michel e Miller, no que se refere ao consumo de potência durante a agitação e a aeração do fluido newtoniano e não newtoniano. E é nessa figura na qual são omitidos os pontos experimentais para o caso de fluidos newtonianos e a correlação proposta foi ajustada a resultados experimentais obtidos por Michel e Miller e por Fukuda, Sumino e Kansaki. Os bioreatores de volume muito... Também é importante falar que os bioreatores de volume muito distintos, variando de 3,5 e até 45 mil litros, com uma variação entre as relações geométricas. Inclusive, no caso de bioreatores de maior dimensões, houve a utilização de 2 ou 3 turbinas nos sistemas de areação.